Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de sábado, eu estou aqui na minha casa e eu pela madrugada, pela noite, nas minhas acordadas pela madrugada, eu estava meditando sobre um assunto de muita importância, que nós muitas vezes perdemos o foco e deixamos de observar. A Bíblia diz, lá num dos 10 mandamentos, está escrito, não matarás. Mas nós observamos que durante as guerras do Velho Testamento, houve permissão para matar, para destruir nações inteiras. Houve permissão da parte de Deus, Deus permitindo que assim se fizesse. E eu, analisando, eu entendi que, quando nós vimos lá que José do Egito foi levado para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos, depois se tornou governador do Egito, buscou seus pais, sua família que estava em Canaã e trouxe para o Egito. Vocês observaram que, durante quase 400 anos, o povo de Israel foi escravizado no Egito. Ali já tinham morrido todos os descendentes, ou todos aqueles que vieram de Canaã. E Canaã foi tomada por outras nações e outros povos. E quando Deus mandou Moisés para tirar o povo do Egito, e disse que lhes daria a terra que emana leite e mel, e os mandaria para Canaã, ou seja, devolveria a eles toda essa terra, e ali Deus permitiu que eles, através das guerras, das mortes, e ali vidas foram ceifadas aos milhares, para que eles tomassem de volta a posse da terra prometida, Canaã. Bom, o meu pensamento, aí me veio à mente, ali o texto do original, do hebraico, não significa não matarás. Significa não assassinarás. Esse assassinar é você matar por traição, por covardia, para usufruir, ou seja, para tomar alguma coisa de alguém. E eu estava pensando aqui, a maneira que tratamos os nossos irmãos, como é que Deus permitiu tantas mortes, nós falamos, mas quando olhamos no espelho, muitas vezes deparamos com a imagem de um assassino feroz. Quando difamamos os nossos irmãos, falamos mal do nosso semelhante, estamos covardemente assassinando vidas. Já pararam para pensar nisso? Estamos covardemente assassinando vidas, permitindo que vidas sejam ceifadas através da sua situação psicológica e emocional. Quando difamamos os nossos irmãos, falamos mal dos nossos irmãos, estamos covardemente assassinando vidas que vão e nunca mais voltam. Assassinando vidas que vão e que ali ficam. Nunca mais consegue voltar para a igreja, porque nós falamos mal, nós difamamos, nós assassinamos a reputação destas pessoas, matamos-as com suspeitas, com indiferença. Por isso, meus irmãos, eu entendi nessa madrugada que nós não temos moral para falar das mortes praticadas no Velho Testamento, quando muitas vezes somos assassino inconfesso. Vivemos matando as pessoas com palavras, com obras praticadas no seio da própria comunidade, da própria igreja. Meus irmãos, somos assassinos? Estamos falando mal dos nossos irmãos, estamos difamando os nossos irmãos, estamos matando-os moralmente, psicologicamente, emocionalmente, pessoas que nunca mais conseguem se levantar. Quantas vidas foram ceifadas, quantas pessoas foram mortas, porque nós não soubemos cuidar delas, nós não temos moral para falar
dos assassinatos, das mortes, assassinatos não, das mortes, da conquista da Terra Prometida, quando milhares de pessoas morreram, porque muitas pessoas têm morrido por causa da nossa indiferença, por causa do nosso racismo, por causa da nossa falta de coerência, de compreensão com as pessoas. A gente diariamente vivemos na pele situações semelhantes. Os nossos irmãos que sofrem são fracos, são débeis, estão sujeitos ainda ao pecado, porque não conseguiram se libertar, ainda estão escravos debaixo do pecado, mas nós os tratamos com indiferença. Nós usamos a nossa legalidade para tentar justificar a nossa santidade, e enquanto isso estamos matando vidas. Eu estava analisando isso, irmãos. Eu não estou falando com você, não. Talvez esteja falando comigo mesmo. Talvez a minha indiferença com os meus irmãos mais fracos tenha sido motivo deles se enfraquecerem ao ponto de não voltarem, não conseguir mais se levantar, ao ponto de perderem a fé. Eu quero vos dizer que nesta madrugada eu me preocupei muito com isso. Eu quero dizer aos irmãos que eu, pastor Edson Lima, preciso mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender a amar os meus irmãos sem acepção de pessoas, como Jesus nos amou. Ele amou a igreja sem acepção de pessoa. Ele ama as pessoas de modo geral, de um modo igual. Ele não diferenciou aquele que é mais santo, aquele que é menos santo, aquele que é perfeito, aquele que é imperfeito. Quando Jesus entrou na casa do Simão, que entrou uma mulher prostituta, lavando-lhe os pés, o farisaísmo entrou em ação na vida daqueles homens, que eram realmente um fariseu mesmo. Ele começou a dizer: esta mulher é prostituta. Se ele fosse santo mesmo, se ele fosse Jesus mesmo, Cristo mesmo, ele saberia que esta mulher que está lavando-lhe os pés é uma prostituta. Jesus, sabendo dos seus pensamentos, das suas intenções, começou a dizer: muito bem, esta mulher, desde que entrou aqui, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-las com seus cabelos. Esta mulher, quando eu cheguei aqui, Simão, tu não me deste água para lavar os pés, porque era um costume dos judeus, mas esta mulher tem lavado os meus pés desde que entrou aqui. Nós muitas vezes queremos legalizar a nossa fé, irmãos. Nós queremos usar a fé em detrimento de outras pessoas, nos sentindo melhores, mais santo, mais puro. Mas as estradas fazem curvas. Hoje você está de pé, quem sabe amanhã não. Aquele que você achava que não presta, que não vale nada, que não dá fruto, que não serve para nada, poderia ser a pessoa que estaria te dando a mão no futuro, na curva da estrada da vida. Por isso eu deixo esta mensagem. Me preocupei hoje e resolvi fazer esta exposição. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos irmãos da nossa igreja, que às vezes, inadvertidamente, comete tais atos e acabam, sem querer, assassinando vidas, pessoas que estão aí cambaleando na fé. E nós, ao invés de ampará-los, ao invés de abraçá-los, ao invés de conduzi-los ao aprisco, nós acaba matando eles com a indiferença, com a falta de atenção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e peço aos irmãos que ouçam essa mensagem até o final e tire a conclusão, a sua própria conclusão. Deus abençoe.